Boa tarde a todos. Mais uma vez nos reunimos nesta casa que nos recebe com tanto amor e carinho. Já liguei. Sabemos que há muito tempo esse ambiente vem sendo preparado para nos receber, sendo derramado os eflúvios energéticos, harmonizando o ambiente, nos harmonizando. E do momento que adentramos as portas dessa casa, somos envolvidos num abraço fraterno pelos companheiros de espiritualidade. Então, aquele cordial boa tarde. Aos companheiros da internet que nos acompanham já há muito tempo, um cordial boa tarde, um beijo no coração. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Como de praxe, né, os nossos horários de palestra estão fixados na entrada da casa e também na internet. Além do que, todos os trabalhos que são realizados, todas as palestras são realizadas, elas ficam gravadas e à disposição no site www.casadocaminhosantana.com.br. Então, se alguém quiser acompanhar essa palestra, ou perdi a palestra, tinha uma palestra muito boa da Maria Rita no sábado, mas eu perdi, né? Então, vai ficar lá gravado para depois poder assistir. E se tiver dúvidas, manda no nosso e-mail, a gente responde. Tem um pessoal que responde todas as perguntas. Ninguém fica sem resposta. Tá bom? Então, por favor, aproveitem já as facilidades da internet, né, para poder fazer esse intercâmbio. Ok? Nós temos trabalhos que são realizados na casa. Nós temos aí todo segundo sábado do mês a entrega de cestas básicas para 80 famílias que são cadastradas no nosso programa. Então, todo segundo sábado do mês é distribuído uma cesta básica. Junto com a cesta básica é feita uma prece, feito um trabalho, distribuído um lanche, depois da cesta básica, e as pessoas voltam para casa aí, mas um pouco mais reconfortadas, pelo menos por ter o que levar para a panela, né? E é lógico, nós contamos com a colaboração de todos os nossos abnegados irmãos, e para isso nós pedimos que aqueles que tiverem condições de nos auxiliarem, né? Com arroz, feijão, óleo, leite em pó, açúcar, porque na realidade são 640 quilos de alimentos por mês. Quer dizer, uma grande parte é bancada pelas doações e uma parte pela casa. Mas em tempos de crise, como estamos, né? Então temos que apelar para todos que puderem ajudar a casa, tiverem condições para isso. Tá bom? Nós temos nos domingos, o primeiro e terceiro domingo de cada mês, a partir das 9 horas, um curso de gestantes, voltados para gestantes mais carentes também, e que às vezes precisam de orientação, como se posicionar, o que fazer, como fazer, quais os cuidados tem que ter durante a gestação, orientado para procurar médicos, tudo. E no final desse curso, né, que é realizado, é distribuído um enxovalzinho para cada gestante, para dar um primeiro alento àqueles companheiros que estão retornando a esse plano, né, para cumprir a sua jornada. Então é um trabalho que é um trabalho voluntário. Nós trabalhamos aí com, hoje eu não sei o número de pessoas, de famílias que são de gestantes são atendidas, mas está aumentando cada mês aumenta. Então nós estamos trabalhando aí para poder diminuir um pouco o sofrimento dessas pessoas. E aos sábados o tradicional lanche que é distribuído, né, aos companheirinhos aqui as imediações da estação Carandiru e do Tietê. Todo sábado, a partir das 17 horas, o grupo se reúne na casa para a preparação do lanche, faz a prece e às 18 horas sai para distribuir esse lanche. Por incrível que pareça, é um trabalho como outras casas realizam também, várias instituições realizam o mesmo trabalho. É uma forma de levar um pouco de carinho, um pouco de conforto para esses irmãos que estão necessitados. Nós sabemos, não estamos aqui para julgar a situação de ninguém, mas como bons cristãos, para auxiliar aqueles que pedem ajuda. Então, quem quiser colaborar, 17h30, 17 horas se encontra com o grupo, 17h30 aquele trabalho gostoso, 18 horas sai para entregar o lanche. Ok? Então nós temos esses avisos para passar para vocês. E nós temos também na nossa biblioteca, isso para quem no Brasil inteiro também quiser, nós temos vários livros à disposição. Um deles é o trabalho elaborado, né, um livro em parceria com o GEV Editora, que é o livro Mirabelle. Se alguém tiver interesse, já estamos editando o volume 2, o volume 1 está disponível. São experiências que foram relatadas, que foram descritas
por Mirabelle, né? Para quem o mundo espírita, quem está na doutrina espírita e quer conhecer um pouco dos fenômenos que envolvem esse mundo místico, né? Que uns chamam de mundo místico, tudo, mas de místico não tem nada, né? Mas é a explicação científica para os fatos que ocorram. O livro também está à disposição. Então, fica aí para quem tiver interesse. Ok? Feito isso, passados os nossos avisos, vamos nos preparando aí para iniciarmos mais um tema da tarde. Por isso pedimos a todos que cerrem os olhos do plano físico, desliguem os celulares, e vamos juntos, unindo os nossos pensamentos e elevando-os a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade que prepararam esse ambiente para nos receber. Vamos pedir que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde e que permaneçam conosco por toda a nossa semana. Obrigado por essa oportunidade, meu Pai, pois sabemos que onde se reúnem 2 ou mais pessoas em vosso nome, Senhor, ali estarás presente, e contamos com a vossa presença, agradecidos pelos abnegados irmãos do plano espiritual que também trabalham nesse momento, e aqueles companheiros que estão acompanhando esses nossos trabalhos. Pedimos então permissão para iniciarmos os trabalhos à tarde. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho a Maria Rita, que fará para nós a exposição do tema da tarde. O tema é relacionamentos destrutivos. Tá? Que ela seja feliz na sua exposição. Boa tarde. Tá bom assim. Relacionamentos destrutivos é um texto do livro Todos Precisam de Paz na Alma, o capítulo ou o item 24 de José Raul Teixeira. O espírito é Benedita Maria. Relacionamentos. Isso não é uma coisa de agora. Sempre houve relacionamentos. Os seres humanos sempre se relacionaram. Sempre. A questão 766 do Livro dos Espíritos, que está dentro da lei de sociedade, Kardec pergunta: a vida social está na natureza? Certamente, respondem. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não foi à toa, não é à toa que nós falamos, nós conversamos, e o sorriso, porque nós sabemos que o corpo fala. Quando você está com negativo, você cumprimenta ou aceita a situação, mas na realidade no íntimo você não está aceitando. E o corpo transparece e mostra tudo isso. O homem, sem sombra de dúvida, continuam os espíritos, né? É um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. Se nós pegarmos na história, aquela história que nós temos já condições de saber, o homem sempre procurou o outro. Desde os primórdios. Nesses tempos, o que acontece? O homem ele tinha que lutar contra as intempéries da natureza, lutar, né, fazer o possível para sobreviver, e ele caçava. E não só ele, mas outros também. Então, para se proteger, para que a segurança fosse maior, quanto maior o número de pessoas que ali se reunissem, haveria uma maior proteção, uma maior segurança. Né? E se procuravam também, sempre se procuraram, para dar continuidade à espécie. Que isso é extremamente natural. Né? Do ser humano, como é dos animais, a procriação, como é também do ser humano. Que precisa estar sempre junto com alguém. Não dá para viver sozinho. Até dá, mas não existe crescimento. Então, pela necessidade de conviver, já que nós temos a necessidade de conviver, a amizade desempenha um papel fundamental em qualquer tipo de conduta, abrindo espaço para uma gentil identificação de propósitos, são as afinidades. Quando nós nos aproximamos das pessoas, puxa vida, quando a gente tem afinidade, ou nós temos um propósito comum ou propósitos comuns, fica mais fácil, fica mais prazeroso
se relacionar com essa pessoa. E também é importante a troca de valores. Aquilo que eu acho correto, o que ele acha correto, o que é bom que nós podemos estar trocando. E isso, todas essas situações demonstram os elementos de intercâmbio sempre feliz, se ocorresse tudo desta maneira, né? Como eles nos falam. E isso faz o quê? Favorece o nosso crescimento, o crescimento dos interesses humanos e das realizações que proporcionam o bem-estar. O homem, em qualquer situação, ele sempre procura estar da melhor maneira possível. Isso é bom. Mesmo nas situações mais adversas, ele sempre procura o seu bem-estar. Sempre. Né? Para não ficar naquela situação de penúria, naquela situação de tristeza, ele sempre procura fazer o melhor. Nem que seja para si, mas para aqueles que estão ao seu lado também, em todos os sentidos. Então, quando os relacionamentos, estão baseados na amizade, quando você abre um espaço para você identificar os propósitos e a troca de valores, isso tudo vai estar te fazendo, vai estar proporcionando para nós um relacionamento feliz. Porque se sair dessa situação, que acontece constantemente, o relacionamento que põe em perigo a dignidade do ser humano é um relacionamento destrutivo. E é alguma coisa que nós verificamos acontecer muito nos dias de hoje. E não é só lá fora que acontece. Isso acontece dentro do lar. Nós tivemos a possibilidade de ler no livro Nosso Lar. Eu não lembro o nome da instrutora, que ela comenta como é que o lar deve ser formado, né? Com os interesses femininos e os interesses masculinos. Mas, na realidade, o que ocorre na Terra ainda é um relacionamento de resgate. Os relacionamentos, os casais que se procuram, é ainda um relacionamento de resgate. Então, não existe essa troca feliz, essa gentileza. Existe com alguns, mas na maioria não. Porque são casamentos ainda de resgate, de provas. Mas sempre favorecendo que nós possamos chegar a uma situação de relacionamentos felizes. Então, na base desse relacionamento destrutivo, está o quê? O egoísmo. Quando um indivíduo deseja se apossar do outro, dirigir a vida do outro e determinar sobre gostos e preferências, isso vai configurar o quê? Um estado de dominação obsessiva. Porque eu me relaciono, eu gostei. Nossa, tenho uma afinidade muito grande com meu marido, vamos supor, né, que está mais próximo. Só que aí o que acontece? Quando vai passar, se o interesse é só momentâneo, com o passar dos anos, com o relacionamento vai passando, vai desgastando aquele primeiro impulso, aquela coisa mais... E aí fica aquela história do comer um saco de sal juntos. Que quando você junta as escovas, o negócio complica. E aí você percebe que aquilo que você achava bacana, com o passar dos anos, você aprendendo a se conhecer e a conhecer o outro, que ninguém em sã consciência consegue dizer que se conhece plenamente, que dirá o outro. E o que acontece? Aí aquilo que era legal, que era bacana, deixa de ser para se tornar uma coisa chata, desagradável, certo? E aí você quer determinar, porque você acha que você é o rei da cocada preta, você quer determinar que o outro vai na condução da casa. Olha, para não ficar bagunçado,
Eu não quero que deixe roupa fora do lugar. Essa roupa está suja, essa roupa está limpa. Por que você coloca aqui? Olha o sapato no lugar. Isso tudo vai desgastando o relacionamento. Então, o que você vai dizer? Que o outro está errado? Ah, não, eu quero deixar a casa, mas o outro... Não, pera um pouquinho. Não foi de comum acordo que vocês se uniram? Não existe alguém que te forçou a ser... Tem pessoas que, de uma certa forma, são... Mas, no caso, a vida, nossa, uma vida de escolhas, é feita de escolhas. Então, nós podemos... Não existe nada pré-determinado num relacionamento. Existem as pessoas com as quais nós temos afinidades, que os espíritos se aproximam. Mas, daí a você predeterminadamente ficar com aquela criatura, ficar com aquele espírito, se relacionar com aquele espírito, vai um passo muito grande, porque nós somos livres. Nós fazemos escolhas. Então, eu olho e falo, esse eu quero. Ah, tá, mas não quero mais, eu quero aquele. Tudo bem, você fez uma escolha. A partir do momento que você fez uma escolha, que resolveram permanecer juntos, se relacionar, é preciso que um abra mão e o outro também, de determinadas situações, para que não se encontrem numa zona de conflito. Isso é o básico. Só que no dia a dia, nós esquecemos isso. O que é mais cômodo, o que é mais prático? Eu determinar o que o outro faz. Ah, não, faça assim porque eu gosto. Não faça daquele jeito porque eu não gosto. Às vezes, isso vai desde a posição dos móveis até as atitudes normais do dia a dia. Desde o acordar, do levantar, até o deitar-se novamente. E isso ocorre muito conosco. Não tem como fugir. E essa dominação obsessiva do eu quero, é assim que tem que ser, tanto pode ter raízes na infantilidade maldosa. Já não aconteceu com vocês de conhecer crianças? Eu conheço essa que estávamos falando, que eu queria as coisas da minha maneira, desde pequena. Eu queria as coisas, eu era pequena mesmo, baixinha, e eu queria, às vezes, uma coisa, eu estava com uma fita no cabelo, e eu queria uma tiara, que era uma coisa que se usava muito. Só que a tiara, naquele momento, eu não lembro porquê, não vou saber, ela estava sobre o guarda-roupa. E eu, pequena, nem que eu subisse num banquinho, eu alcançaria. Eu pedi para quem? Para minha irmã, que sempre foi mais alta que eu. Só que ela estava fazendo outras coisas que não tinha nada a ver com pegar uma tiara em cima do guarda-roupa só para dar para a irmã. Não vou subir, não vou pegar. Eu vou pegar, mas eu quero que você pegue. Não, eu quero que você pegue, só que eu não quero subir e pegar. Enfim, ficou aquela infantilidade maldosa. O que eu fiz? Ela usava um relógio cebolão, que na época, isso faz muito tempo, ela era o sonho de consumo dela. Quando jovem, né? Eu olhei sobre a cômoda, estava o relógio dela lá. Porque aí você vai, eu quero, não vou, eu quero, não quero. Você vai ficando irritado, tanto um como o outro. No caso, a minha irmã. Eu olhei para o relógio e eu simplesmente falei, se você não vier, porque é um sobrado a casa, não vier pegar a tiara para mim, eu vou jogar o seu relógio no chão. Isso é maldade. É uma infantilidade maldosa. Mas por quê? Porque eu queria alguma coisa imediata, naquele momento, e não tinha condições dela, ela também não queria pegar. Ela, não vou subir. Pois eu peguei o relógio e joguei no chão. Quer dizer, eu não pensei em nada. Isso é infantilidade maldosa. Isso a gente continua fazendo conforme vai se tornando adulto. Porque é uma coisa que você fez, não cortou, não aprendeu nada com a vida, porque quem fala o que quer ouve o que não quer. Não aprendeu nada com esses relacionamentos durante a existência e quando se torna um adulto, continua tendo atitudes infantis de uma maneira maldosa. Ou então, na crueldade opressora de algumas pessoas. Isso também nós vemos e ouvimos muito. Você não presta. Você é uma inútil. Ou então, ninguém é pai de filho feio. Não sei, olha o que a sua filha está fazendo. Ou seja, eu não sou capaz, naquele momento que ele está
se dirigindo à minha pessoa, ele quis dizer que eu não sou, como mãe, capaz de formar ou de educar uma criança para ela se tornar um adulto consciente, um adulto melhor. Olha lá, olha o que a sua filha fez. Ou então eu vou contar tudo para o seu pai. Não é isso que a gente fala? O seu pai é um carrasco. Então, em vez de eu resolver a situação, né, eu tentar conversar, tentar educar, trocar, ou então conversar não, eu falo, eu vou contar tudo para o seu pai. E às vezes o pai nem é todo esse monstro, mas assusta. Mas isso daí é o quê? É uma crueldade opressora. Porque eu não tenho que pôr medo. Eu, que já estou mais adulta, eu tenho o dever de não colocar medo. Vou contar para o seu pai tudo o que você fez. Poxa vida, resolve a situação. Foi uma atitude desagradável? Conversa. Não precisa passar isso para outros. Então, nossa, se você fizer isso, eu não te dou aquilo. Ah, no Natal. Quanto que a gente ouve, né, as mães, os pais falarem? Você só vai receber presente se você for um bom aluno, um bom menino. Oh, gente, que troca, que chantagem. Olha, eu não vou ter dinheiro. Não vou ter como comprar o videogame do Pokémon Go agora, né? Não vou ter como. Não é mais fácil você falar real e dar aquilo que pode, ou, enfim, do que ficar fazendo chantagem, fazendo compra. A pessoa vai ser um bom menino, uma boa criança, vai estudar, enfim, mas isso é alguma coisa que ela precisa fazer por ela, para a vida dela. Se ela não estuda e reprova, enfim, isso vai tudo atrasando a vida futura dela. Em relação a emprego, em relação a tudo, porque fica uma pessoa desleixada. E aí? Então, toda essa índole que a gente estava falando de relacionamentos destrutíveis, tem a base no egoísmo e pode ser ter raízes na infantilidade maldosa ou na crueldade opressora. Para você acabar com a pessoa. Você desmoraliza, você coloca a pessoa mesmo numa situação deplorável. E algumas pessoas aceitam. Ficam caladas para não discutir e continuam aceitando esses pejorativos, esses termos pejorativos em relação à sua própria dignidade. Os relacionamentos destrutivos, eles impedem o crescimento individual. Não é verdade? Você pode ficar sozinho. Pode, mas você vai crescer. Porque você só vai ter como parâmetro aquilo que você quer. Aquilo que você quer para a sua vida. Uma coisa que você comentou me fez pensar agora no início. Que você falou que você agora vive, a casa está com você e com os cachorros, com os animais. É gostoso conviver com os animais. Mas porque você fala e eles fazem. Ou quando não fazem, você, né, dá bronca, nossa, você fez isso errado e tal. Mas qual é o crescimento? Né? Então, é preciso um relacionamento não só de marido e mulher. O relacionamento com irmãos, com filhos, com parentes, com vizinhos, com a sociedade, né? E esse relacionamento faz com que nós cresçamos. É maravilhoso. Eu adoraria estar com um animal agora. Mas em relação, quando estamos falando de relacionamentos felizes ou destrutivos, na realidade nós estamos falando do relacionamento dos seres humanos. Porque não tem coisa mais agradável que conviver com um cachorro. Toda vez que quando você sai e quando volta, eles fazem uma festa, como se nunca você tivesse deixado. Fazem tudo. Pipoca, é o pipoca. Os adultos só não sabem onde estão a bolinha, onde está a bolinha. Aqui ele fala que impedem o crescimento individual por sua característica de dominação de uma pessoa sobre a outra, e isso é recíproco. Tá certo? Não é só você, não é só ela, não sou só eu. Nós dois fazemos assim, as duas partes.
As relações assim, elas podem estabelecer quadros estranhos de dependência patológica. Por que dependência patológica? Uma vez que nós não conseguimos nos manter longe um do outro, quando nós nos reunimos, quando nós conseguimos estar juntos, nós sustentamos o clima de desarmonia porque ninguém melhorou, ninguém mudou. Só porque está um pouco tempo, viajou, está um pouco longe. Não mudou. Você continua sendo a mesma pessoa, só que eu fiquei com saudade, eu queria estar junto de você. Mas na hora que nós nos reunimos, o clima de desarmonia continua, clima de desrespeito, de agressões, que podem ter consequências terríveis. Algo que nós temos ouvido bastante também na mídia. Nossa, por que você fez isso? Porque eu estava com ciúme. Como com ciúme? Não, ela não é minha, mas também não é de ninguém. Vai lá, acaba com a pessoa. Acaba com a pessoa e acaba com a sua própria vida, porque o que você ganha com isso? Ou então outros casos terríveis que nós acompanhamos pela mídia. Que por causa é uma relação doentia, passional. Que no momento de desagrado, quando aquilo chegou no meu limite, eu falo, então, já que não consigo conviver com ele, elimina, acaba com ele. Só que não é assim que nós resolvemos as situações. Isso aqui está me causando um problema, eu vou lá e tiro ele do lugar. Não, não é assim. A gente tem que aprender a conviver com aquela situação adversa, tomar atitudes mais adultas, maduras, conscientes, para que nós possamos passar por aquela situação sempre aprendendo alguma coisa. Para o nosso bem e para o bem daqueles que convivem conosco. É muito comum nós encontrarmos também a depressão, deformando os dias dos parceiros desses relacionamentos infelizes. Nós temos também nos vínculos, temos esse relacionamento destrutivo nos vínculos entre esposos, entre pais e filhos, entre irmãos de sangue e entre amigos. E demonstrando o quê? Enfermidades que costumam perturbar as relações diversas do ser humano. Existe uma dificuldade grande de conviver. Então, viver é fácil, difícil é conviver. E nós assistimos muito isso nos filmes. Que as pessoas preferem manter um relacionamento, mesmo distantes, mesmo com agressões, com opressões, do que ficar sozinhas. Preferem esse tipo de relacionamento doentio. E nós vemos isso em novelas, isso é passado, em filmes, aonde a pessoa, mesmo não estando agradável, não se sentindo agradável com relação às atitudes do outro, em vez de resolver a situação com esse parceiro, ou com o filho, sai fora. Vai procurar conversar com pessoas fora do convívio familiar, para resolver os seus problemas. Mas a situação problemática não está lá fora, está aqui dentro. E aonde que eu passo o meu dia? Tá certo que nós trabalhamos, temos horas no trabalho, no trânsito, no momento, né, antes, na distância do serviço para casa, nós ficamos muito tempo na rua. Mas o tempo que nós ficamos em casa, o que é que nós fazemos para melhorar as nossas situações? Não, nós continuamos egoisticamente pensando no meu eu. O que eu quero que fique bem? O que eu quero que como as coisas aconteçam, para que a coisa fique da melhor forma possível para mim, única e exclusivamente para mim. Mas a partir do momento que eu convivo com pessoas no lar, nós todos precisamos fazer o melhor possível para que esse relacionamento não seja destrutivo, para que esse relacionamento não seja doentio. Ou então, no único momento que nós nos reunimos, nós vamos brigar, discutir. Por quê? Nós não temos ainda em comum, nós não temos aquela vontade de fazer um ambiente mais harmônico.
E aí você briga, fica tanto tempo longe, quando se reúne, continua brigando. Discutindo sobre coisas que já aconteceram ou que podem acontecer, sendo que nós sabemos que Jesus foi o primeiro a falar de uma maneira muito tranquila sobre a ansiedade. Nossa, eu não posso seguir porque eu tenho que limpar minha casa. Não posso. Deixa, né, que as coisas se cuidam. Lógico que você tem que limpar a casa, mas não dá tanto valor para as coisas materiais quanto para as espirituais. E se nós continuarmos nos tratando de uma maneira maldosa, ninguém vai ganhar com isso. Né? E essa depressão que deforma os dias do homem, trazem enfermidades, nós podemos ficar enfermos, que costumam o quê? Perturbar as relações diversas do ser humano. Porque o ressentimento, a mágoa, a depressão, na realidade, vão minando em nós o prazer de conviver. Porque só de pensar que eu vou me encontrar com fulano, aquilo já me dá uma dor de estômago, uma dor de cabeça, porque eu já fico me preparando antecipadamente como é que eu vou recebê-la. Os comentários que ela fizer, como é que eu vou revidar? Porque porque eu não posso deixar que ela fale o que ela quer, que ela haja. Não, espera um pouquinho. Eu sou uma pessoa, eu procuro estar bem sempre. Como é que eu vou permitir que ela fale o que quer? Só que isso já gera um conflito antes do encontro. E aí? Onde quer que se desenvolvam essas relações, os seus protagonistas, eu e o outro, acabam por se desmoralizar, rebaixando-se como joguetes de sentimentos confusos, complexos e muito perigosos para a convivência social. O homem é um ser gregário, o homem precisa conviver em sociedade para crescer. Mas como que eu vou conviver com ele se ele me trata tão mal? Como que eu vou conviver com aquela pessoa que foi lá e praticou um crime? Como que eu vou conviver com a pessoa que tem uma fama terrível em relação aos relacionamentos em sociedade, em família? Tá, não é difícil, mas não é impossível. E nós precisamos melhorar esses relacionamentos. Acerta-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, porque depois ninguém sabe o que vai acontecer. Tá, mas ele não quer se acertar comigo. Problema dele. Eu não tenho como falar com ele, porque a hora que eu começo a falar, ele começa a brigar. Começa a discutir, aí a gente não chega a lugar nenhum. Eu não consigo falar, eu vou vibrar. Eu vou orar. É lógico que eu vou ser o exemplo. Eu preciso me colocar na atitude correta, da maneira correta, na postura correta, para que eu possa, pelo menos, dar o exemplo. Porque eu não tenho como cobrar uma atitude mais madura do outro se eu não sou madura. Em questão de relacionamentos, em questão de ser. Então, para eu cobrar de alguém uma postura digna, eu tenho que ser digna. Antes de tudo. Agora, eu não posso falar. Se eu for falar, eu vou falar, vou brigar. Eu vou maltratar, porque eu acho que a pessoa está errada. Isso me lembra uma palestra que o Divaldo fez, em que ele comenta o seguinte, a passagem de Jesus, quando Jesus fala quando chegam para Jesus e falam porque o tributo se tornou para os judeus uma coisa terrível, de discórdias. Não, imagina, tem que pagar imposto, pagar tributo. Então, e lógico que eles queriam colocar Jesus na berlinda, né? Que, dependendo da resposta dele, eles colocariam ele contra os romanos por conta do tributo, né? É lícito pagar tributo a César? A pergunta. Aí Jesus, mais sabedor do que nós, mais sábio, ele falou assim: hipócritas,
me mostrem aí a moeda. Tudo bem, eles mostraram. De quem é essa inscrição? É de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não vamos misturar as coisas. Então, quando é feita essa proposta para Jesus, ele não discute. E ele fala de uma maneira, mas ele fala com tanta... Não é superioridade, é moral. Hipócritas. Olha o que o Divaldo fala, que se fosse com ele jamais falaria nessa tranquilidade. Se ele pudesse, ele saberia no peso. Você é um idiota. Por que você não sabe? Já tem que pagar tributo. Então, ele comenta isso. Que Jesus, ele tinha toda a moral e a condição superior para conversar, para lidar com as pessoas. Ele era o psicoterapeuta da alma. Conhecedor do ser humano, das suas intenções. E ele, mesmo assim, sabendo que era uma cilada, ele saiu com dignidade. Então, mas nós temos que aprender, não ser como Jesus, porque não dá. Mas ele é um exemplo. As suas atitudes se tornaram para nós um modelo. Que nós lemos no Evangelho diariamente, é o quê? É um código de conduta, de comportamento. Qual a melhor maneira, sem ser falso, sem ser irônico, qual a melhor maneira de você se conduzir no dia a dia? Desde as atitudes, das trocas mais comuns, até as mais complicadas, que são na rua, ou no trabalho, ou seja mesmo no próprio lar. E nós precisamos trabalhar. E olha, nós temos propagandas em todos os meios de transporte. No metrô tem, para que nós sejamos cordiais. Né? Vamos ceder o lugar de quem é, para quem é. Né? Não vamos brigar. Na hora de sair, que é desculpe falar, é tanta gente, não digo nessa estação. Hoje em dia já não tem mais essa só na Sé, não é não. Em todos os lugares tem muita gente. Tem muita gente querendo entrar e muita gente querendo sair. E aí fica a briga, né? Eu já estou na porta para sair, porque eu preciso ir rápido, porque meu ônibus passa 1h30, ele está passando ali embaixo. Eu já estou ali na porta, então eu não deixo ninguém entrar. E aí é aquele empurra, é onde existem as pessoas que se machucam, a troco do quê? Como diz no metrô, para que nós sejamos cordiais, nós sejamos pessoas educadas. Está lá estampado. Quer dizer, se nós fôssemos pessoas, um animal, ou pessoas sociais, realmente não haveria necessidade de ter esses lembretes. Mas é sinal de que nós não somos. Nós agimos ainda como pior que animal. Não vou dizer nem como um animal, mas pior que um animal. Porque o animal ainda faz as coisas pelas necessidades de sobrevivência, enfim, mas nós temos a consciência. Nós deveríamos o quê? Agir de uma maneira mais consciente. Então, que nós procuremos, né, evitar essas complexidades que são muito perigosos para a convivência social. E nós temos que conviver em sociedade. Torna-se, então, muito importante que a pessoa adulta, que se exercita na maturidade, aprenda a desatar esses complicados nós. Seja mudando o nível de relacionamento para que ele se faça respeitável e responsável, ou que ele se desligue desses relacionamentos. Não é se tornar indiferente, mas é não ficar tão grudado, não ficar tão preocupado com a maneira que o outro está me tratando. É eu me tornar um exemplo da melhor conduta, do melhor comportamento. E se eu não posso falar, mas eu tenho que conviver com ele no trabalho, por exemplo, seja ele onde for o trabalho, eu preciso conviver da melhor forma possível. Mas ele é um irracível. Eu não consigo falar com ele. Eu vou ter que vibrar e vou ter que tomar as atitudes como tomou Jesus, né? Seu hipócrita. Você não está vendo? Mas nós temos que mudar. Ou nos afastar dele, nos desligar dele. Sabendo sair dessas zonas afetivas tão lastimáveis quanto perigosas.
Porque nós nos apegamos, nós parecemos um carrapato às vezes, nós não conseguimos nos desligar dessas situações. E realmente, tem situações, tem atitudes que você fica chocada. Será que eu também não faço isso? Será que a maneira com que eu estou me portando ou me colocando em sociedade não faz com que o outro fique com raiva e faça isso? É uma questão que nós precisamos parar, refletir e fazer como Santo Agostinho, São Luís, não lembro. Santo Agostinho, que fala assim, quando você for deitar, pergunta para você mesmo, né, se você fez tudo o que precisava ser feito naquele dia. Porque o dia de amanhã nós não sabemos se nós estaremos aqui. Então, naquele dia, hoje, eu fiz no meu relacionamento, na hora que eu fui para o metrô, na hora que eu fui pegar o ônibus, na hora que eu entrei em casa, que eu estava convivendo com pessoas diferentes, enfim, eu agi da melhor forma possível? Ou será que meu desagrado estava estampado na minha fisionomia, que a outra pessoa, ao olhar para mim, já falou, nossa, lá vem a Maria Rita, pelo amor de Deus, eu não aguento. Então, é tudo uma questão de relacionamento, ambas as partes. Não há por que insistir em algo que adoece, que perturba e que faz mal, exatamente quando não há disposição de mudança saudável em qualquer das partes. Você vai manter não é um relacionamento, mas uma proximidade com uma pessoa que não quer mudar? Como é que faz? Ela não quer se modificar, não quer que a situação fique boa para nenhum dos dois. Eu vou manter esse relacionamento? Vou continuar insistindo para que ele tenha uma atitude mais positiva, para que nós possamos conviver melhor? Se não dá, eu vou me afastar. Agora, é lógico que isso não está se falando no sentido, então eu não quero mais você, vou colocar você para fora. É assim que a gente resolve? Você na rua, no convívio, no trabalho, você até pode se afastar de determinadas pessoas. Você tem um relacionamento mais profissional. Pode. Agora, no lar não tem como fazer isso. Sai fora. Não aguento mais olhar para você. Tá bom. Não é assim. Então, a gente precisa modificar e verificar. Se não conseguir falar, para que a pessoa possa... Vamos vibrar, vamos orar. Para que ela possa ser bem influenciada, para que ela tenha mais maturidade, que ela seja fortalecida, para que nós possamos ter um convívio mais agradável. A existência no mundo propicia a todos o ensejo de progredir. Então, de ampliar-se e também de amar. É para isso que nós estamos aqui. E no nível em que se acha o planeta e suas criaturas, é fácil compreender a dificuldade em se encontrar alguém que se conforme somente em doar. É difícil encontrar alguém que somente se conforme, não, eu só vou doar, mas que maravilha, toma, meu bem. Um bom relacionamento, uma boa palavra, um sorriso. É difícil você encontrar. Todo mundo quer trocar. Só eu vou doar, só eu vou vibrar, só eu vou sorrir, e o outro? Então é difícil, né? Sem a contrapartida necessária, sem receber afetividade em troca. No atual estágio em que nós nos encontramos no planeta, não é? Fica difícil você só doar, só você fazer a sua parte, e o outro? O outro não precisa fazer também? Afinal, o convívio não é entre duas pessoas ou mais? Não é? Fica difícil. Mas enquanto a criatura terrestre, nós nos exercitamos no amor incondicional, não é isso que nós estamos buscando? Que com relacionamento, nós vemos muitos casos de mães que têm um amor incondicional. Umas não, né? Mas a grande maioria procura esse amor incondicional. E se nós estamos exercitando esse amor incondicional, vamos procurar dar atenção aos sentimentos com equilíbrio, com maturidade, para que nós não nos lancemos de alma e corpo em relacionamentos que não tenham perspectivas de nos ajudar.
a crescer, a ser uma pessoa melhor. Porque nós vamos acabar por prender-nos a algemas sentimentais destruidoras. Então, é um tema de reflexão. Relacionamentos destrutivos. O que é que eu estou fazendo com relação ao meu relacionamento, ou aos nossos relacionamentos, para que seja um relacionamento feliz? Se eu estou aqui para aprender a amar, perdoar, perdoa 7 vezes 7, né? A ser mais sábio, ser mais consciente. Por que é que eu não tomo uma atitude mesmo, né, mais decisiva em relação a isso? Então, para que eu me preocupe mais com isso, antes de me relacionar, né, mais intimamente com a pessoa, eu preciso procurar saber exatamente o que eu quero e o que o outro quer. Pelo menos não o que o outro é, porque não dá. Porque eu nem me conheço, vou conhecer o outro. Mas, assim, dentro da troca de afinidades, o que é que eu tenho para dar de valor e ele para mim em relação ao nosso crescimento? Seria muito bom se a pessoa não medisse a importância ou o valor de um relacionamento apenas em função da gratificação sensorial. Ai, como é agradável estar com ela. Ai, olha só o que as pessoas vão me olhar e vão falar, nossa, que bacana. Ela está se relacionando com uma pessoa de alto naipe, alto nível, né? Socialite. É bom que nós que nós procuremos não dar muita importância a um relacionamento em função da gratificação sensorial ou genital. Ele fala isso. Mas que nós observemos o poder desse sentimento em torná-lo uma criatura mais intensa, mais bonita, mais amadurecida, capaz de cocriar com o divino a paz no mundo pela ação do sentimento de amor verdadeiro. Olha a nossa responsabilidade. A partir do momento que nós temos, como diz já André Luiz, 2 semanas de conhecimento doutrinário, nós temos uma responsabilidade muito grande de cocriar, ou seja, de trabalhar para que o reino de Deus se faça aqui na terra, começando pelo nosso coração, pela nossa paz, do amor verdadeiro. Vale lembrar que o amor deve reger todas as relações, porque só o amor confere saúde, alegrias e bom ânimo. Só o amor, Nossa Senhora, passou da hora, tem o combustível ideal para alimentar as vidas e oferece segurança ante os desafios dos relacionamentos. Gente, me desculpe pelo horário. Falei demais, né? E é isso que nós tínhamos para falar hoje. Um pouquinho só, mas tudo bem. A gente agiliza lá no plano espiritual depois. Bom, agora vamos... Ainda tem um tempinho aí para uma pergunta, uma colocaçãozinha, mais uma coisinha, para depois passar para a segunda parte do nosso trabalho, tá bom? Então, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma colocação, forma fila. Tem que ser rápido. É do Lourenço. Amigão. Verdade. Maria Rita, boa tarde. Um forte abraço a todos, aos presentes e ao amigo Leonardo e a doutora Paulinha. Maria Rita, me permita. Relacionamentos destrutivos são fáceis de se apontar para quem está de fora. Está de fora, está vendo? Né? Porém, para os envolvidos, a história muda bruscamente de figura. Bom, sob a ótica consciente, ninguém entra em uma relação para ser infeliz. Porém, não são poucas as pessoas que apresentam problemas seríssimos de convivência e muito sofrimento emocional. A lógica nos mostra que, se não está bom, basta retirar-se. Mas nos mostra também que nem tudo é tão simples. Exatamente. Por que será que isso acontece? Que nós somos ainda seres que estamos no planeta de expiações e de provas e estamos aqui aprendendo.
a conviver, aprendendo a nos conhecer, a identificar os nossos sentimentos. Porque numa discussão, ou numa briga, ou numa situação mais complicada, nós precisaríamos não agir com tanta paixão no sentido emocional e ser mais racionais. É complicado no momento da raiva ou no momento você agir com razão. Fica difícil. Nós não somos indiferentes. Costumam dizer que nós não temos sangue de barata. E é uma realidade, porque nós somos ainda muito egoístas. Nós temos aí o orgulho muito, muito pesado dentro de nós. E nós achamos que somos certos nas nossas atitudes, que nós estamos corretos. Então, nós não desenvolvemos ainda essa flexibilidade, essa maleabilidade para críticas. Nós não desenvolvemos. Porque a crítica é o amor próprio ferido. Nós não aceitamos as críticas ainda como um crescimento. Porque nós falamos assim, quem é você para criticar? Quem é você para dizer, como Jesus disse, você é um hipócrita? Ninguém. Então, nós estamos em aprendizado. Espíritos ainda em crescimento, que estamos lutando para nos desvencilhar do egoísmo e do orgulho. Os relacionamentos, como ele colocou aqui na Terra, ainda são de provas, de resgates, em todos os níveis de relacionamento, seja entre esposos, seja entre pais e filhos, seja entre irmãos. Porque nós aqui, nós sabemos, conforme no Evangelho segundo o Espiritismo, fala-nos existem 2 tipos de família. A família por laços espirituais e a família por laços corporais. A família que nós formamos no plano espiritual, essa é a família formada por laços espirituais. E aí o que acontece? Existe afinidade entre esses espíritos. Então, quando um não está encarnado, está desencarnado, o outro está vibrando para que ele se saia bem, para que possam voltar. Agora, os relacionamentos só corporais, laços corporais, são muito frágeis. Qualquer coisa que o outro faça que eu não gosto, eu já quero cortar, já quero brigar. E é exatamente que nós estamos aqui na Terra. É lógico, não é para ficar apanhando, nem para ficar sendo torturado, nada disso. Mas nós estamos aqui para aprender a refletir antes. Isso é lógico que ele falou. Antes de todo mundo entra num relacionamento com a vontade de ser feliz. E na hora do vamos ver, né, no cadinho das coisas, é que a gente percebe, nossa, que coisa horrorosa. E aí, o que fazer? Vamos vibrar, vamos orar bastante, vamos refletir nos nossos sentimentos, nas nossas posturas, nas nossas atitudes, se nós não estamos complicando mais ainda. Não dá para sair fora. Você pode jogar para a rua, pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas nós sabemos que a coisa não funciona assim, né? Com certeza. Então, é isso. Então, trabalhar bastante, né? Muito. Obrigado, Maria Rita. Obrigada. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Bom, gente, passamos um pouquinho do tempo, mas é que o assunto realmente é interessante, né? É um assunto que leva a muita reflexão, tá bom? Mas vamos fazer a nossa parte agora e procurar nos relacionar da melhor maneira possível, né? Para que possamos ter uma longa vida sobre o planeta Terra, tá bom? Musiquinha, né? Então vamos, meus irmãos, vamos, depois de muito recebermos, vamos retribuir. Então convido a todos aí para, mais uma vez, fecharmos nossos olhos no plano físico e levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, e vamos abrir os nossos corações em vibrações de paz, de amor e reconforto. Que essas energias salutares possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-os a todos que estão necessitados.
por todos aqueles lares em que haja discórdia, para que as pessoas possam, os familiares possam, através do diálogo, melhorar o seu relacionamento, a sua convivência, respeitando e se amando. Onde houver discussões, brigas, que reine a paz. Por todos aqueles que se dizem injustiçados, que recebam a justiça conforme merecimento e a necessidade. Por todos aqueles que estão perdidos pelo caminho, para que encontrem a direção a seguir, a direção correta a seguir, sempre contando com o amor, com o carinho, com o abraço fraterno dos companheiros espirituais, do nosso Mestre Jesus e de Deus nosso Pai, que está sempre no comando, nos auxiliando, nos orientando. Por todas as casas espíritas, todos os templos, todas as igrejas, todos os locais em que se reúnam pessoas para a prática do bem, para que sejam sinaleiros na noite escura daqueles nossos irmãos que necessitam de um porto seguro para o descanso, para a reparação e para continuar a sua jornada. E por nós mesmos. Graças a Deus. E agradecido a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, com a espiritualidade, pela oportunidade que nos foi dada, Senhor. Humildemente pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos, essa primeira parte dos nossos trabalhos, e pedimos que permaneça conosco por toda a nossa semana, nos amparando, nos auxiliando, e que aqui possamos retornar na próxima semana para a continuação desses estudos. Que assim seja, graças a Deus. Companheiros da internet, um abraço fraterno no coração e até a próxima, se Deus quiser. E a todos aqueles que acompanham os nossos trabalhos também. Fiquem em paz. Nós vamos agora passar